Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, tudo bem com vocês? Eu sou o Kim Martins e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente porque eu li uma matéria na Publish News que me deixou estarrecido, me deixou zoado das ideias e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dos meus pensamentos sobre esse assunto e conforme eu for lendo a matéria aqui, eu vou compartilhar na tela com vocês. Eu vou dando algumas sugestões, alguns pitacos e... Bom, o espaço aqui é pra gente trocar ideia, então vamos lá. Eu li essa matéria aqui, ó, na tela. Quedas de práticas de leitura nas escolas envolve questões estruturais do sistema de ensino, relações familiares e transformações históricas. Bem, vamos lá. Dados da pesquisa Retratos da Leitura de 2024 apontam diminuição das bibliotecas, salas de leitura e salas de aula como espaços de leitura. E aí começa a matéria em si. Alguns números da pesquisa Retratos de Leitura, divulgada no fim do ano passado, 2024, mostraram um cenário de redução do valor simbólico do ato de ler, especialmente dentro do ambiente escolar. Há quedas em indicadores importantes relacionados à leitura na sala de aula e em outros ambientes escolares. Segundo especialistas consultados pelo Publish News, o problema tem um caráter multifacetado, envolve questões estruturais do sistema de ensino, relações familiares e transformações sociais históricas, muitas delas influenciadas pela tecnologia. Na visão da coordenadora da pesquisa, a socióloga Zoara Faila, as quedas percentuais daqueles que leem em salas de aula, em bibliotecas ou no transporte não se devem especificamente à perda da cultura de ler em lugares para ler, mas, na verdade, dizem respeito à queda no interesse dos leitores pela leitura de livros em geral. Essa queda no interesse se deve muito a ofertas e outras demandas de interesse, e nós vamos discutir isso mais para frente. Mas o que me deixou mais estarrecido é esse ponto aqui da matéria. Se liga. Dados do Censo Escolar de 2023, realizado pelo MEC, o Ministério da Educação, e pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, mostram que, preste atenção, mais da metade das escolas públicas do país não apresentam bibliotecas. Entendeu? Mais da metade das escolas públicas do país não apresentam bibliotecas. Então, eu cliquei nesse link e fui direcionado para cá. E aqui também tem alguns dados estarrecedores. O número de escolas públicas de educação básica do país que contam com biblioteca ou sala de leitura não chega à metade do total de estabelecimentos. É o que mostra um levantamento feito pela Associação dos Membros do Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, baseado nos dados do Censo Escolar de 2023. Há 2 anos, o número de estabelecimentos que dispunham das áreas era de 43.100 e saltou para 65.500 no ano passado, chegando a um percentual de 48% do total de instituições públicas de ensino, ou seja, aumentou o número de escolas que têm biblioteca pública. Só que ainda assim, nós temos 71.300 escolas que não contam com bibliotecas ou sala de aula, comprometendo o ensino de mais de 10 milhões de crianças e jovens. Vou contar um pouquinho da minha experiência com vocês de salas de leitura. Eu estudei da primeira à 8ª série em escola pública, numa escola municipal aqui de São José dos Campos. E eu lembro que uma vez por semana, pelo menos ali da primeira, a quarta, eu não lembro se até a 5ª ou 6ª série tinha também, mas nós tínhamos, como eu disse, uma vez por semana, 50 minutos, uma aula de 50 minutos na sala de leitura. Nós chamávamos de aula de sala de leitura. Nós íamos todos para esse espaço. Obviamente que tinha lá alguns espíritos de porco que não tava nem aí, né? Só ficava lá zoando, contando piadas, sacaneando, e não se interessavam pela leitura. Mas grande parte dos alunos pegavam lá o seu livrinho, tinha lá livro infantil, infanto-juvenil, de tudo, cara. E você podia dar início à leitura ali naquela sala
E caso se interessasse, alugar esse livro, levar para casa por uma semana, você podia prorrogar a leitura dele, né? Estender esse período. E cara, e foi assim que eu li boa parte de Coleção Vagalume, li obras do Pedro Bandeira. Eu já falei no vídeo de Asterix que eu conhecia Asterix por conta disso, né? Na resenha que eu fiz do Ônibus Volume 1. Eu conheci Asterix por causa da leitura, da sala de leitura da minha escola. Eu lembro que eu peguei aquele negócio, levei para minha casa, não entendia nada de contexto histórico, mas eu achava engraçado, eu gostava dos desenhos, as piadas eram legais, então olha a importância da sala de leitura da biblioteca pública na minha vida. E assim como eu sei que centenas, milhares de crianças da minha geração leram por causa disso, por causa desse incentivo. Nós sabemos que o interesse pela internet, pelas redes sociais, é algo que vai minando as forças da leitura. Apesar das pesquisas demonstrarem que as pessoas dizem que leem menos porque não tem tempo, mas cara, aqui né, nós sabemos, você não tem tempo ou você não tem interesse, né? Cara, hoje a pessoa abre lá o seu Instagram, o TikTok, o que quer que for, com a rede social, cara, você é sugado para aquilo. E se você não tomar cuidado, você de fato passa ali 40, 50 minutos, uma hora da sua vida vendo videozinhos de 30 segundos, dando risada, vendo dica de receita, vendo fail, vendo oferta infinita de conteúdo. Se você não se policiar, você passa muito tempo. E será que você não poderia tirar 15, 20 minutos para ler um capítulo de um livro, para ler alguma coisa que te faça crescer, que te faça expandir o seu conhecimento? Esse é um ponto. Continuando aqui na pesquisa, a Zohara Feiler, ela confirma que as estatísticas apontam para uma perda do valor simbólico do livro e da leitura. É isso que eu estava falando agora há pouco. Ó. O interesse pela internet e redes sociais de mais de 90% dos entrevistados entre 14 e 39 anos, e a representação de que é possível acessar qualquer informação em sites de busca e estar o tempo todo conectado, certamente contribuem para a desvalorização do livro e para o acréscimo no percentual daqueles que dizem não ter paciência para ler livros. E aí nós chegamos num outro ponto muito interessante, que essa mesma pesquisa diz, olha que interessante, a sexta edição da pesquisa Retratos da Leitura evidenciou que ainda há diversos desafios a serem contornados nos próximos anos se quisermos reverter a proporção de não leitores no país, que pela primeira vez chegou aos 53% não leitores. É um emburrecimento programado, na minha opinião. Acessibilidade, investimento nas escolas e educação fundamental e nos mediadores de leitura são alguns dos temas a serem levados em conta. O que todos concordam, no entanto, é a urgente necessidade de se mudar a percepção do livro como um todo. E aí a matéria vai dizer aqui que boa parte das pessoas não enxergam um livro como um lazer, como um passatempo, como um entretenimento, enxergam o livro apenas como objeto de estudo. Elas preferem se entreter com séries, com televisão, com videogame, com social media, com compartilhamento de mensagem no WhatsApp, e eu entendo isso, eu entendo que é muito mais atrativo você ficar jogando ali um Free Fire, pensando na molecada, né? Jogando alguns desses joguinhos de Battle Royale da vida, ou de microgerenciamento, do que você pegar um quadrinho, de que você pegar um gibi, ou um livro infanto-juvenil. Eu lembro que na minha adolescência eu era apaixonado por esses livros do tipo Harry Potter. Com 15 anos eu comecei a ler Senhor dos Anéis. Cara, você imagina um moleque hoje, claro que tem um ou outro, mas você imagina um moleque hoje pedindo de presente pro pai um Senhor dos Anéis para ele ler? Como eu disse, vai ter, mas exceção, totalmente exceção. Ele vai pedir pro pai comprar uma skin do novo joguinho aí para ele. E nada mais. Eu estava escutando uma entrevista do Daniel, do Poptopia, com o Sidney Guzman, e ele estava falando sobre as tiragens da Turma da Mônica, né? Que nos anos 90, somando todas as 5 revistas ali,
Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento, né, as 5 revistas mensais, e o almanacão, os almanaques, chegava na casa de 5 milhões de cópias, a tiragem disso, nos anos 90. 5 milhões. Hoje, em 2025, quando chega a 1 milhão, é um recorde absoluto. Olha o tanto de diminuição que nós temos no interesse da leitura. É claro que nós podemos considerar o preço, nós podemos considerar essa falta de tempo, como eu disse, não é falta de tempo, é falta de interesse. A maioria das vezes, né, falta de interesse, porque a pessoa poderia dispor de 15, 20 minutos no dia dela para ler, né, se ela não preferisse um joguinho, se ela não preferisse uma rede social ou coisa do tipo. Bem, um outro fator muito importante também é que nós perdemos muitas referências de leitura, né? As 2 maiores redes de livraria do país faliram. Hoje as bancas de jornal só vendem cabo de celular, cigarro e brinquedo. Quando você acha uma banca de jornal, e aí tem lá meia dúzia de livro empoeirado, tudo velho já. Então é muito difícil você pensar numa criança, num adolescente entrando numa banca e se sentindo atraído por aquele conteúdo. Bom, mas vamos voltar para a matéria das bibliotecas, que eu me perdi um pouco no assunto. Bom, ela cita aqui uma outra coisa que eu acho bem importante: a atuação e importância dos professores. Os resultados da 6ª edição da pesquisa mostram uma redução de 11 pontos percentuais na indicação de livros pelos professores no ensino fundamental 1. E aí ele vai discutir o porquê disso, né? Sem dúvida, essa redução no uso da biblioteca escolar ou salas de leitura está em sintonia com a revelação de 5 pontos percentuais no percentual de estudantes que informaram não ler em sala de aula. Mas essa queda também revela que os professores reduziram a promoção de práticas leitoras nesses espaços. A remuneração e a carga de trabalho desses profissionais é central dentro da crescente falta de indicações de leitura. Abre aspas aqui para zoar. Sabemos que muitos professores necessitam de jornadas duplas e não têm tempo para ler. Porém, quando leem, segundo a maioria dos entrevistados pela pesquisa, preferem livros religiosos ou de autoajuda. Com esse repertório de leitura, fica difícil selecionar livros e promover práticas leitoras que despertem o interesse e o gosto pela leitura em seus alunos, em especial frente ao enorme desafio da atração que as telas despertam, coisa que nós já discutimos aqui. Eu lembro de estar ali na minha 5ª série, 6ª série, e os professores indicarem livros. Nós tínhamos que fazer trabalhos sobre os livros, e não eram só dos clássicos da literatura não, tá? Não estou falando aqui de Machado de Assis, Álvares de Azevedo, essa galera toda. Não, eram livros voltados para o público infanto-juvenil mesmo. Eu lembro de ler um que eu odiei na época, chamado O Menino do Dedo Verde. Nós tivemos que ler esse livro para a professora de ciências, olha bem, não era nem de língua portuguesa, gramática, nada do tipo, era aula de ciências, O Menino do Dedo Verde. E depois teve um debate em sala de aula, tivemos que fazer um trabalho escrito e tal, que hoje também já seria difícil, né? Porque a criança vai lá e joga no chat GPT, no Gemini, resumo do livro, ele dá uma alteradinha e entrega. Tem que mudar a percepção de como estudar. Então, você vê que a falta de incentivo dos professores também causa essa grande diminuição. Bom, meus amigos, eu não sei o que precisa ser feito para esse quadro ser revertido, por como trazer mais interesse para os leitores. Eu creio que acessibilidade, investimento nas escolas, na educação fundamental, isso tudo tem que ser feito, obviamente, mas não existe uma receita de bolo, não é uma equação fácil de se resolver. Como mudar isso da noite para o dia? Não existe. Queria ouvir de vocês o que vocês pensam disso, sobre mais da metade das escolas no Brasil não ter uma biblioteca, das escolas públicas, né? Não ter uma sala de leitura, o quanto isso influencia. Se você, na sua infância, adolescência, teve acesso a salas de leitura e o quanto isso fez diferença na sua vida, comenta aí, vamos trocar uma ideia. E, bom,
Creio que o vídeo de hoje é esse aí. Beijinho no seu bumbum e até a próxima.